Olá, muito bem-vindos a mais um episódio aqui, uma aula para nossa certificação IA 900. Pessoal, um grande beijo para Daniele Teixeira e para o Caio Maurício que se inscreveu aqui no canal, né? Sabe que nós somos um canal pequeno para a comunidade de TI e um grande beijo para vocês. Mua! Grande beijo, muito obrigada, pessoal, pela sua inscrição aqui. Ajuda muito mesmo, tá? Deixa esse vídeo rodando aí também, tá, pessoal? Se não tem como vocês darem, né, a atenção que merece aqui na aula, não tem problema, deixa rodando esse vídeo que tá tudo certo, tá bom? Vocês vão estar me ajudando demais. Se você chegar lá até o final do vídeo, ver que agregou para sua certificação, para a hora do seu exame, esse conhecimento te fez aí pensar diferente, te dar uma intuição diferente, por favor, deixa seu like para que eu possa saber que os vídeos estão impactando aí o conhecimento e as informações que você tem que levar para certificação e na hora do exame, nada, nenhuma informação vai ser trivial, tá? No quesito do tema de inteligência artificial. Então vamos lá. Você não precisa ser nerd, não precisa ser um super expert em estatística, nada disso. O que a gente está passando aqui, o que eu estou passando aqui para vocês é a intuição, tá bom? A intuição. Perfeito? E é isso que vai cobrar lá na certificação também. Ele não vai pedir você para fazer cálculo, nem nada disso. Ele quer saber se você sabe o que está acontecendo por trás ali de um algoritmo pronto, né? Você escolhe ali. Por que você está escolhendo um algoritmo de regressão? Por que você escolheu classificação? E isso tudo é baseado no tipo e no formato dos dados que você tem, perfeito? É isso que a gente quer trazer aqui para você, desmistificar, mastigar tudo e na hora que você chegar lá, no dia do exame, só vai ter perguntinha besta, tá? Então, bora aqui pro vídeo. Vamos dar um exemplo aqui para classificação de várias classes que nós vamos chamar de classificação multiclasse, tá? A classificação multiclasse ela é usada para prever a qual das várias classes possíveis uma observação pertence. Então, por exemplo, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Isso quer dizer que cada linha dessa é uma observação, tá? Eu observei que os pinguins que têm o comprimento de nadadora de 167, ele pertence à espécie zero, que nesse caso é a Adélie. Se ele foi classificado aqui como 2, é a Chinstrap. Se foi a 1, é a Gento, tá? Então, como uma técnica de aprendizado de máquina supervisionada, ela segue o mesmo processo iterativo de treinamento, validação e avaliação que a regressão e a classificação binária, perfeito? Em que, como que consiste? É um subconjunto dos dados de treinamento que vai ser retido também para validar o modelo treinado. Então, segue aquele mesmo processo iterativo, tá? Algoritmos de classificação multiclasse são algoritmos para calcular valores de probabilidade para vários rótulos de classe. Aqui a gente vai chamar também esse algoritmo de regressão logística, tá? Ele tem esse nome também. Mas apesar de ter regressão no nome, ele serve para classificação, perfeito? Tanto binária como várias classes, tá bom? Só aí a título de curiosidade. Então, esses algoritmos de classificação multiclasse são usados para calcular valores de probabilidade para vários rótulos de classe, permitindo que o modelo preveja a classe mais provável para uma determinada observação. Vamos explorar um exemplo
no qual temos algumas observações de pinguins em que o comprimento da nadadeira X de cada pinguim é registrado, tá? Para cada observação, os dados incluem a espécie pinguim Y, tá? Esse, o comprimento, o comprimento da nadadeira é o nosso X e as espécies é o nosso Y, tá? Então, beleza. Então, quando a gente vai fazer a tabelinha, olha os pinguinzinhos aqui, apesar deles terem várias características diferentes, pessoal, a gente está pegando aqui só o comprimento da nadadeira, tá? Assim como nos exemplos anteriores, um cenário real incluiria vários valores de recurso. Vários valores de recurso, tá? Mas aqui nós usaremos um único recurso para manter as coisas simples. Vamos treinar? Vamos treinar esse modelo aí de classificação de várias classes. Para treinar um modelo de classificação multiclasse, precisamos usar um algoritmo para ajustar os dados de treinamento a uma função que calcula um valor de probabilidade para cada classe possível. Tem dois tipos de algoritmo que você pode usar para fazer isso, que é o algoritmo Run versus REST e os algoritmos multinomiais. O que consiste isso? Primeira coisa, os algoritmos Run versus REST, um contra todos, né? Eles treinam uma função de classificação binária para cada classe, cada um calculando a probabilidade de que a observação ela seja um exemplo daquela classe alvo, aquela classe de destino. Qual é a probabilidade aqui desse X, dessa observação ser da classe 0? Assim como da classe 1. Qual a probabilidade dessa mesma observação ser da classe 2, tá bom? Cada função calcula a probabilidade da observação ser uma classe específica em comparação com qualquer outra classe. Para nosso exemplo aqui, para nosso modelo de classificação de espécies de pinguins, o algoritmo essencialmente criaria três funções de classificação binária, que é isso que eu expliquei aí. Cada algoritmo ele vai produzir uma função simples, uma função sigmoide. Deixa eu colocar aqui. Qual é o algoritmo que calcula uma função sigmoide? É o algoritmo Run versus REST, tá bom? Então, coloca isso aí no seu caderninho, que calcula um valor de probabilidade entre 0 e 1, então entre 0% e 100%. Um modelo treinado usando esse tipo de algoritmo, ele vai prever a classe para a função que produz a saída de probabilidade que for mais alta. Apesar dele te dar assim, ó, o cálculo de três funções, né, sigmoides, na verdade ele vai te retornar, quando o modelo já estiver treinado, o algoritmo Run versus REST, ele vai te retornar a classe para a função que produz a saída de probabilidade mais alta, tá bom? Agora, os algoritmos multinomiais, ele é um pouco diferente, porque como uma abordagem alternativa vai ser usar um algoritmo multinomial, ele vai criar uma única função que retorna uma saída com vários valores. A saída é um vetor, como vocês estão vendo aqui, uma matriz de valores que contém a distribuição de probabilidade para todas as classes possíveis, com uma pontuação de probabilidade para cada classe que, quando totalizado, ele vai somar 1.0. Então, ó, vai ser obrigatoriamente classe 0, classe 1
e classe 2, que na hora que você observar esse vetor, ele vai ter ali a soma final de 0,1, mas ele vai estar aqui distribuído, fazendo aí uma probabilidade para todas as classes, né, envolvidas. Então, aqui, veja que a soma desse exemplo aqui deu 1,0, mas aqui olhando você observa que a maior probabilidade entre os três é a classe 1, tá? Então, é assim que ele vai fazendo e também pode te retornar ali a probabilidade mais alta, tá? Esse algoritmo multinomial, ele vai usar uma função que se chama softmax. Olha a diferença. Então agora você não precisa saber qual é a fórmula matemática que está dentro dessas funções. Apenas a intuição que os algoritmos multinomiais eles usam a função softmax para retornar essa matriz de esse vetor, essa matriz de valores, e já o algoritmo run versus rest, ele calcula uma função sigmoide. Perfeito? É isso que você precisa saber. Só isso, tá bom? Os elementos no vetor representam as probabilidades para a classe 0, 1 e 2, respectivamente. Portanto, aí nesse caso, a classe com a maior probabilidade seria a 1. Independentemente de qual tipo de algoritmo é usado, o modelo usa a função resultante para determinar a classe mais provável para um determinado conjunto de recursos, que são os X, e prever o rótulo de classe correspondente, que vai ser o Y. Então, pessoal, aqui também, como é um aprendizado supervisionado, lembre-se, isso é questão de exame, é questão de prova. Aprendizado supervisionado, os recursos e os dados ali de rótulo e os dados do recurso para o treinamento do algoritmo, rótulo e recurso são conhecidos. Tudo bem? Avaliando o modelo de classificação agora multiclasse. Vamos lá. Você pode avaliar um classificador multiclasse calculando as métricas de classificação binária para cada classe individual. Então, diferente aqui, que tem na binária só 0 e 1, que é duas classes, né? Por isso que ele é chamado de classificação binária. A multiclasse vai ter N classes. Aqui só tem 3, mas no mundo real pode ter várias, tá? Pode ter N, infinitas possibilidades aí. Então, como alternativa, a gente vai poder calcular métricas de agregação que levam todas as classes em conta, tá? Então, vamos supor aí que a gente validou aqui esse dataset, essa tabela aqui, tá? E nós validamos o nosso classificador multiclasse, já treinamos, já validamos. Então, olha, a tabela que a gente está trabalhando aqui é uma que já produziu o nosso validador aqui. Nós já temos aqui a coluna de validação, que são as espécies previstas, tá? Então, com essa tabelinha em mãos, a gente gera lá no nosso programa do Esri. Nós não vamos precisar fazer uma linha de código. Ele já entrega para a gente essa métrica, tá? De matriz de confusão, para que a gente faça a avaliação do modelo. A métrica de confusão para um classificador multiclasse, ela é semelhante, tá, a um classificador binário, exceto que mostra o número de previsões para cada combinação de rótulos de classe previstos, preditos e reais. Ou seja,
tanto os preditos numa combinação aí e os reais, tá bom? Então, nessa matriz de confusão aí, nós podemos determinar as métricas para cada classe individual da seguinte maneira. Olha lá, nós temos verdadeiros positivos, tá? Verdadeiros positivos, nós temos aqui 2, né, para a classe 0, e aí a gente vai montando a nossa tabelinha. Deixa eu ver se eu trouxe aqui a tabelinha. Olha lá. Para a classe 0, eu tenho 2 verdadeiros positivos. Então, o que nós vimos na outra aula? Que o verdadeiro você vai substituir por acertou, tá? Então, aqui, ó, ele acertou o positivo. Ele acertou o positivo, tá? Para a classe 1, ele acertou, ele previu e acertou 2 também. Para a classe do pinguim 1. Por quê? Ele acertou, você olha aqui para a sua tabela de previsão, que ele previu, e ele acertou positivo, tá? Ele acertou a classe. Agora, na tabelinha aqui, beleza. Agora aqui na tabela, ele mostra aqui que foram 2 previsões corretas. Ele acertou positivo. Ele acertou a classe. Então, aqui, ó. Então, ele previu corretamente. Então, é verdadeiro, porque ele acertou. Então, verdadeiro positivo. Lembra lá da nossa associação que todos os verdadeiros positivos eles ficam nessa linha diagonal? Na matriz de confusão multiclasse, também a mesma coisa vai ficar na diagonal também, tá? Os verdadeiros positivos obrigatoriamente estarão nessa diagonal, tá? Depois, você tem verdadeiros negativos. Verdadeiros negativos é quando ele acertou, olha lá, ele acertou a outra classe. Ele não marcou 0 quando não tinha que marcar, que foi 5. Então, no 0 aqui, ele acertou as outras previsões, né? Que foram essa de negativo para o 0, tá? Se ele fez 7 previsões, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Se ele acertou o positivo para a classe 0 2 vezes, ele também acertou o negativo 5 vezes, porque ele não classificou o 0 nenhuma vez, olha aqui, nenhuma das vezes errado. Então, aí você olha nessa linha do 0, quantas vezes ele fez algum falso positivo aqui para 0, tá? Desculpa. Eu vou olhar aqui nas previsões, ó, tá? Então, deixa eu até tirar aqui, porque esse aqui é o valor real, que ele acertou. Aqui, ó, nessa coluna de previsão, ele não fez nenhuma previsão errada, tá? Como positivo aqui para outra classe, sendo que não seria. Talvez seria a 1, talvez seria a 2, tá? Então, a gente sempre vai olhar aqui, ó, a partir dessa coluna. Então, ele acertou, tá? Os falsos também. Então, ele verdadeiro negativo.
em classificar os outros como zero, tá? A ausência. Então, a ausência da classe zero nos outros. Já a classe um, ele tem 4 verdadeiros negativos. Então, quer dizer que ele tem que ter errado um, tá? Ele tem que ter errado um. Então, é isso que aconteceu aqui. Ele acertou 2, então, acertou positivamente classificar corretamente a classe e 4 observações, ele conseguiu classificar aqui como negativo, como ausência, tanto no 0 como no 2. Mas ele errou uma vez, tá? Uma dessas amostras, ele classificou como errando, errando ela. Então, essa daqui, ó, seria um falso positivo, tá? Então, a classe 1 tem aqui 2 verdadeiros positivos e 4 verdadeiros negativos, porque quando você soma 2 mais 4 mais 1 dá o total de observações, tá bom? Então, quando você olha para a tabela, por exemplo, na atividade lá, na questão da certificação, ele vai te perguntar quantas observações a classe 1 teve de verdadeiros negativos. Bom, essa informação não está na tabela. Tá vendo que não está na tabela? Porque verdadeiro negativo é quantas vezes ele acertou, não é verdadeiro, significa acertou, ele acertou em negar que aquela observação é um. Só que eu posso fazer essa subtração. A única coisa que você tem que saber aqui é fazer uma subtração. Por mais que aqui tenha poucas observações, que é só 7, aqui poderia ter 7.000 observações, tá? E aqui a gente também vai escalar aqui, por exemplo, se ele tivesse feito aqui 2.000 observações como verdadeiro positivo e também mais 1.000 erradas, né? Porque falso, olha, falso negativo, que ele errou aqui, ó, de falso positivo, ele errou, é falso, ele errou 1.000. Então, aqui é só você subtrair com as informações que você tem aqui na matriz, tá? Para poder achar. Então, 7 menos 2, 5, 5 menos 1, 4. Então, o que sobra, né, que ele acertou ali de verdadeiro negativo, que ele acertou ao negar, né, é 4. Assim como o que ele acertou em afirmar, que é a classe 1, é 2. Assim como esse aqui não é falso positivo, então esse daqui ele errou ao afirmar. Falso positivo é errou ao afirmar que ele tem, que ele é daquela classe, tá bom? E o negativo, você vai falar verdadeiro negativo, acertou ao negar. Falso negativo, errou ao negar que ele pertence àquela classe. Tá ficando fácil, né? Olha lá. Agora, verdadeiro negativo para a classe 2 também tem 4. Olha lá, a classe 2 também. Ele tem aqui, ó, uma observação marcada fora do eixo de verdadeiro positivo, então aqui ele errou 1 também.
Então, 2 mais 1, 3. Como são 7, a diferença de 7 e 3 são 4 observações aí que foram feitas que ele acertou ao negar, tá? Que ela pertence àquela classe. Então, ele teve um verdadeiro negativo, porque ele acertou. É muito importante, pessoal. Eu sou formada em letras, então eu pego no pé da interpretação, da associação e da nossa significação, tá? Semântica aí para as palavras, tá? Porque como matemática também é uma linguagem, a gente pode usar o nosso bom português também para associar aí, tá? Então, acertou ao negar. Esse daqui acertou ao afirmar, tá bom? Maravilha. Estão entendendo, gente? Comenta aí, por favor. Verdadeiro positivo é igual a acertou ao afirmar. E comenta também essa associação que a gente fez aqui, ó. Verdadeiro negativo é igual a acertar, né? Acertou ao negar. Vamos para o próximo? Esse falso é errou. Errou ao. O que é positivo? Afirmar. Então, ele errou ao afirmar. E o outro ali negativo vai ser que ele errou ao negar, tá bom? Então, aqui ele, ó, sugere para a gente essa tabela que o nosso algoritmo, então eu vou olhar a tabela de cima, o nosso algoritmo não errou nenhuma, tá? Ao afirmar aqui, ó, ele não errou nenhuma ao afirmar. Então vamos lá. Ele não errou nenhuma quando ele foi afirmar, tá? Que era da classe 0. Já o 1, ele erra. Ele erra quantas? Ele erra uma, tá? Ele não erra ao classificar como 0, tá? Ele não teve nenhuma observação aqui que tinha que classificar como 0 e ele acabou classificando como 1. Mas ele tem uma observação que era o 2 e ele acabou classificando como 1, tá bom? Então ele errou ao afirmar que a observação era da classe 1, tá entendendo? E para a classe 2, o algoritmo não errou nenhuma ao afirmar. Ó, a 2, ele não errou nenhuma ao afirmar. Deixa eu voltar aqui, tá? Ele não errou nenhuma ao afirmar, que era 2, tá bom? Ele só errou aqui, pessoal, ó, quando foi classificar como 1, tá? É diferente, tá bom? Então, de novo. Errou ao negar. Vamos ver? O algoritmo não errou nenhuma ao negar que aquela classificação ali, que aquela classe não, pertencia, né, àquela classe. O algoritmo não errou nenhuma, né, para a classe 1 ao negar, né? E ele teve um erro aqui, ó. Ele teve um erro que ele errou, ó. Ele errou ao negar que não era da classe 2.
Ele errou. Olha aqui. Ele negou, tá bom? Ele negou que não fazia parte da classe 2. Ele classificou como classe 1 e errou, tá bom? Então, esse daqui é um falso negativo, tá? Ele errou, tá bom? Beleza. Com essas informações em mãos, pessoal, por isso que chama matriz de confusão. Você tem que parar, pensar, interpretar os dados que você está vendo ali. Às vezes fazer uma continha de mais, menos, multiplicação, divisão, para poder justificar o que a questão está pedindo. Olha lá, com essas informações em mãos, para começar a primeira etapa, você sabe aqui, tabela, você tem a tabela dos verdadeiros, positivos, negativos e parará. E agora você vai calcular a acurácia, que aqui está como exatidão, mas na verdade é acurácia. Você vai calcular recall, você vai calcular precisão. Você não, né? A máquina. O Esri vai calcular para você. Já vai te retornar tudo isso aqui, ó, tá? Vai te retornar essa tabela pronta, vai te retornar essa tabela pronta. Mas você viu lá que o material ele pede para que você reconheça na tabela, nessa tabela de verdadeiros aqui, ó, da taxa de verdadeiro positivo e negativo, como interpretar aqui na matriz de confusão. E isso na sua prova vai pedir também, tá? Então não ache que você não precisa ter um conhecimento. Se você chegar lá com conhecimento zero, vai dar ruim. Então, não pula essa aula aqui, tá? Reveja ela aí um pouquinho mais, reveja em 2.0, 1.5, reveja ela várias vezes. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Está fazendo o cálculo daquela fórmula, pegando, tá? Os falsos positivos, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, aquela coisa lá toda, para calcular a acurácia. Reveja a fórmula de acurácia lá na nossa aula de classificação binária, tá? Aqui, ó, é todos, tá? Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo. Aqui ele leva em consideração, por exemplo, ó, dado a soma, esse daqui é o verdadeiro negativo, esse daqui é o verdadeiro positivo, mas a ordem das parcelas na soma não altera o total, né? Beleza. Aqui também, né? Aqui, pela observação, é verdadeiro negativo, verdadeiro positivo, falso positivo e falso negativo, tá? Então ele pega. O que a acurácia está preocupada? Ela está preocupada em te retornar o valor da taxa de quanto é que esse algoritmo ele está acertando, tá? Verdadeiramente, quando é 0 e quando é 1. Quantas vezes ele está acertando? Quando é 0, é 0, quando é 1, é 1. Tá? Depois ele faz o cálculo do recall, querendo saber só os verdadeiros negativos, tá? Verdadeiro negativo aqui. E aí divide pelos verdadeiros negativos e falsos negativos. Aqui ele está querendo ver quanto ele acerta, né, em negar que ele, qual é a taxa de acerto dele, né, que ele acerta a fazer a negação de que aquela observação não pertence realmente àquela classe. Depois ele faz a precisão, tá? Aqui é a acurácia,
tá? Aqui é a acurácia. E aqui é a precisão. Aqui ele vai fazer também essa mesma, esse mesmo insight aí. Depois, não, se não me engano, peraí. Vejam lá na outra aula, pessoal, porque esse daqui ele pega o falso, tá? É o falso, um ele pega o falso positivo, o outro pega o falso negativo, tá? Então ele faz esse no recall ele faz de um, porque ele quer interpretar, ele tá olhando, o foco dele é o quanto ele não prejudica em classificar aquela amostragem, aquela observação, né, de forma falsa, que ele erra em classificar, fica afirmando demais, então ele está preocupado ali em quantas vezes ele classificou corretamente a sua negação, tá? E o outro não, o outro ele quer ver a proporção também, ele junta, tá? A, a probabilidade, ele junta ali com o que ele errou em afirmar, tá? E depois tem o F1 Score. O F1 Score, ele pega esses resultados, tá? De recall e precisão, esses resultados aqui de score e precisão, para fazer um cálculo que é o quociente, tá? É o quociente da multiplicação entre esses resultados, a multiplicação por 2 desses resultados, com a soma, tá? Desses resultados. Então, o primeiro, tá? Dividendo aqui, o resultado é o dividendo. Então, você multiplica 2 vezes pelo recall e a precisão. Depois você divide pelo resultado aqui da soma, que vai virar o seu divisor. E aí tem que obedecer essa ordem, tá? E aí você soma aqui, né, o resultado dessas outras métricas para dar o seu divisor, e aí ele vai te dar o F1 score. O F1 score, ele também vai estar preocupado com uma característica, tá? Uma interpretação, um desempenho específico do seu algoritmo, tá? Qual métrica usar? Depende. Se eu preciso de um foco muito. O que me importa para a pesquisa, para o resultado, é ter mais precisão ali nos verdadeiros positivos, tá? Ele tem que acertar muito ali. Tem que acertar ao afirmar, você vai usar ali talvez a precisão, a acurácia com precisão. Ou então você usa o recall. Então vai depender, gente. O que você está olhando? Para você é muito importante que esse algoritmo acerte muito mais ao negar que essa observação faz parte de uma classe que ela não faz parte, então ela precisa acertar a negação, né, a ausência, do que assim necessariamente ficar acertando a classe em si, tá? Então tem que olhar para qual desempenho que você precisa para esse algoritmo. Assim como F1 Score também tem a sua interpretação de desempenho, tá? Então, voltando aqui, deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Beleza. Vamos passar para o próximo? Vamos falar de clustering? Vamos falar de clustering, gente. Tudo aqui reunido para a gente fazer um aulão só, tá? O clustering é uma forma. Não, vamos agrupar, desagrupar,
para que a aula não fique muito grande, então na próxima aula vocês não podem perder, porque vai ser o momento da gente falar sobre o clustering, tá bom? Não é trivial. Então, já te espero, já temos um encontro aí marcado no próximo vídeo. Até lá!